Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou seu anfitrião, Danny Haifong. Como podem ver, estou acompanhado pelo veterano correspondente de guerra, analista militar e jornalista independente Elijah Magnier. Elijah, é ótimo estar de volta com você hoje. É um prazer estar com vocês. Obrigado por me receberem. Sim, pessoal, cliquem no botão de curtir. Isso vai impulsionar o programa no algoritmo do YouTube e ajudar essa conversa a ser vista por muito mais gente. Mas sem mais delongas, Elijah, quero começar falando sobre a Operação Verdadeira Promessa, Ondas 27 e 28, conforme anunciado pelo Irã. Você provavelmente viu as imagens mais cedo, é claro, do Irã depois que os Estados Unidos e Israel atacaram refinarias de petróleo ao sul de Teherã. Agora há nuvens negras de fumaça, supostamente chovendo uma chuva preta, o que é muito perigoso. Em retaliação, o Irã lançou mísseis balísticos, e eles afirmam que são mísseis balísticos mais avançados contra Haifa. Vou apenas colocar as imagens aqui. Esta é a refinaria de petróleo de Haifa, pegando fogo após aqueles ataques. Também sabemos que o Hezbollah tem atacado Haifa adicionalmente nas últimas 24 horas. E o Irã anunciou que vai aumentar seus ataques, Elijah, nos próximos dias e semanas, em, segundo eles, 100%. Então me fale sobre a situação atual da guerra. Qual é a importância da infraestrutura de petróleo estar agora envolvida? E o que você espera? Antes de tudo, esta guerra é ilegal e ilegítima. Não há nenhum mandato das Nações Unidas. Os americanos decidiram entrar em guerra achando que seria um passeio, apenas alguns dias, como Donald Trump disse no início, talvez 3 ou 4 dias, esperando que o Irã não respondesse nem retaliaria. Ele começou dizendo que esta era uma guerra para mudar o regime. Ele não tem experiência comparado a Benjamin Netanyahu, que tem muita experiência. E ele disse, estamos preparando o terreno para a mudança de regime, sem estabelecer um prazo, porque sabe que uma campanha não muda realmente o sistema de governo de um país. Mas então Donald Trump veio no dia seguinte dizendo, não, eu não quero mudar o regime porque matamos o grande Ayatollah, Said Ali Khamenei. Eu quero fazer parte da escolha do novo líder. Então, quero dizer, em minhas décadas de experiência em guerras e cobrindo o Irã, inclusive no terreno durante a guerra Irã-Iraque e a presença iraniana no Iraque, Síria, Líbano, etc., eu não sabia que a Assembleia de Peritos precisava ter 88 membros. Eram 59 no início, mas agora se tornaram 88. E eu não sabia que Donald Trump havia se tornado um grande ayatollah para se juntar a eles e fazer parte dos tomadores de decisão. Isso indica que ele está completamente alheio ao funcionamento do Irã, à cultura, ao sistema, à Constituição. E ele achou que, bem, como na Venezuela, poderia simplesmente pedir ao vice-presidente para continuar governando o país e que eles aceitariam, e pronto. Ele não entende que está lidando com um Estado ideológico. Eles têm regras e uma Constituição e são um povo muito orgulhoso, com milhares de anos de civilização antiga. Eles não vão ser governados por alguém quarta que ganhar. Edis, acho que eu te perdi. Avantone? Não. Alô? Sim. Você ainda está comigo? Sim, estou. Talvez você queira atualizar a página e voltar para o programa, se possível, se conseguir me ouvir. Sem mais delongas, pessoal. Vamos tentar trazer o Elijah de volta o mais rápido possível. Vou mandar uma mensagem para ele agora e espero que ele consiga voltar ao programa. Mas sem mais delongas, eu queria continuar com essa cobertura. Ele está aqui? Não? Ok. Sim, vamos continuar com essa cobertura. Elijah, por favor, atualize a página se conseguir me ouvir. Ok, acho que ele vai atualizar. Então sim,
o Irã atingiu Haifa em retaliação aos ataques israelenses e norte-americanos às instalações de petróleo iranianas. E agora vamos trazer o Elijah de volta. Oi, Elijah, você consegue me ouvir? Sim, consigo. Certo, tudo bem, continue. Eu tinha te perdido ali, mas você estava falando sobre como os iranianos são um povo orgulhoso, com uma civilização antiga. Trump não entende isso. Talvez possa explicar ante os testemunhos a retaliação em Haifa, em outros lugares. What we're witnessing with this retaliation on Haifa and elsewhere. Então, a retaliação do Irã hoje é uma guerra existencial. Eles vão retaliar contra Haifa, vão retaliar contra Tel Aviv. É isso que estão fazendo. E, na verdade, não precisam de mais de 10 a 20 mísseis por dia para manter a guerra em andamento e forçar um cessar-fogo quando os americanos se cansarem disso e de suas consequências. Porque hoje vemos que as consequências são extremamente pesadas para os países árabes. E eles estão questionando a presença americana, que nem conseguem se defender. De acordo com imagens de satélite do New York Times, as bases dos IS estão completamente destruídas ou gravemente danificadas. Além disso, os iranianos estão seguindo o pessoal dos Estados Unidos em hotéis em Dubai, Abu Dhabi, Riad e outros lugares do Golfo. Isso significa que os americanos não são mais capazes de se proteger e certamente não estão tentando proteger os árabes. Eles estão confiando no sistema de defesa árabe, mas a maior parte de todos os sistemas de mísseis de interceptação está na Jordânia e em Israel, para garantir que, mesmo que os mísseis de interceptação na Jordânia sejam interceptados, os destroços caiam sobre os jordanianos, não sobre os israelenses. Portanto, para o Irã, essa guerra existencial não terminará sem um acordo que garanta que os israelenses e os americanos não iniciarão a guerra novamente. Até agora, esse duelo está causando sérios danos à economia iraniana, porque eles não estão indo atrás de uma bomba nuclear iraniana. O Irã não tem uma bomba. E eles também não estão mirando no programa de mísseis iraniano, porque o Irã produz seus próprios mísseis. Eles têm o conhecimento e podem reproduzi-los. Em vez disso, estão atacando a economia iraniana para destruí-la, para garantir que quem quer que governe o Irã após a guerra, seja o mesmo sistema ou não, esteja ocupado pelos próximos 20 anos reconstruindo o país. Sim, isso é realmente importante, Elijah. Agora vou abrir isso aqui, porque enquanto o Irã estava mirando em Haifa, a situação também se intensificou. Acho que enquanto falamos, houve várias rodadas de ataques a Tel Aviv, nas horas que antecederam nosso programa. Eu queria saber sua avaliação sobre isso, enquanto mostro algumas imagens dos danos. Quais exatamente são os custos que o Irã está impondo? Porque acho que muita gente está preocupada, como você disse, com os custos que o Irã está pagando por causa desses ataques dos Estados Unidos e de Israel. Mas quais são os custos que o Irã está infligindo a Israel? Você mencionou alguns no Golfo, mas em particular, como essa estratégia do Irã e o que ele está fazendo na Operação Verdadeira Promessa 4, agora com mais de 20 ondas, se encaixa no que o Irã está tentando alcançar aqui? Os Estados Unidos e os israelenses estão bombardeando Teherã como nunca antes. Para o Irã, os americanos e os israelenses não conseguiriam ameaçar os iranianos nem com um balde de água se estivessem no meio do oceano. Por causa disso, os iranianos vão continuar bombardeando onde mais dói em Washington, em Tel Aviv e Haifa, que são a área industrial, a base naval e também o depósito de petróleo. E eles vão continuar atingindo instalações nos países árabes que conseguirem alcançar onde esses locais são menos protegidos, porque os americanos realmente não investiram em defendê-los. Eles venderam aos árabes os sistemas de proteção e interceptação, mas não para uma guerra longa como esta. E isso mostra que realmente não previram um ataque do Irã usando drones. Eles não têm experiência em lidar com drones.
Por isso, no Kuwait, abateram 3 F-15 por fogo amigo. Estão confusos com um tipo de guerra que não estão acostumados a travar. Os iranianos, por outro lado, vêm se preparando para isso. Eles já estiveram envolvidos em uma guerra antes, em junho de 2025, e continuarão bombardeando Haifa e Tel Aviv, porque 81% da população de Israel apoia Netanyahu, incluindo a oposição. É por isso que querem pressionar a sociedade israelense, até o ponto em que as pessoas se levantem contra Benjamin Netanyahu e exijam que ele pare. Agora, isso será extremamente difícil de alcançar, e ainda mais difícil para Netanyahu aceitar, porque significaria que ele perderia nas próximas eleições. Because then he will fall in his forthcoming elections, and as he did not ask forgiveness for his corruption. E como ele não pediu perdão pelos casos de corrupção, o presidente não pode conceder-lhe o indulto, porque ele nunca pediu para ser perdoado. Então ele vai para a prisão e enfrentará 3 processos por corrupção. Para Benjamin Netanyahu, esta é uma luta política existencial pelo seu futuro. Mas para o Irã trata-se de sobrevivência. Ou o país acaba em ruínas, sem ninguém pagando ou compensando pelos danos. Ou o Irã continua atirando até o último homem da Guarda Revolucionária, com o último míssil contra Israel e o Golfo Árabe, para pressionar os americanos, porque foram eles que começaram a guerra em nome de Benjamin Netanyahu. O Irã, na verdade, não representa uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Sim, e Elijah, é claro que sabemos que Israel e o CENTCOM dos Estados Unidos estão trabalhando sem parar para censurar qualquer tipo de imagem, vídeo e informação sobre o que o Irã está fazendo. Eu só queria mostrar que isso está se tornando cada vez mais difícil de fazer. Então aqui temos um trecho da NBC em que os comentaristas estão falando enquanto mostram o Irã lançando e atingindo com sucesso Tel Aviv. Vou reproduzir isso rapidinho. Os israelenses, acho que é esse o cálculo agora, preservação do regime. Seria possível ter uma figura mais pragmática no comando? Então, há essa evidência. E também temos, é claro, nas bases, houve aquele breve período, Elijah, em que o presidente Raisi e o Irã disseram que não atacariam os estados do Golfo ou os países vizinhos da região, desde que suas bases e ativos não fossem usados, os ativos dos Estados Unidos, para disparar contra eles. Claro que isso foi imediatamente rejeitado pelos Estados Unidos, e eles continuaram a usá-los para esses fins. Mas aqui estão, americanos de fato, no Kuwait, em uma base aérea, mostrando e demonstrando exatamente o que o Irã está fazendo. Então está ficando cada vez mais difícil esconder essas coisas, Elijah. O que você vê em relação a isso? Há muitas pessoas que assistem a este canal e estão preocupadas com o Irã. Por quanto tempo o Irã pode aguentar? Você acredita quando eles dizem que podem resistir por 6 meses, 1 ano? E os Estados Unidos conseguem durar tanto tempo? Porque agora estão falando disso como uma guerra longa. Ah, espere, desculpe por isso. Oh, hold on, sorry about that. Continue. Os israelenses e os americanos estão pressionando fortemente o Irã, porque os americanos têm pressa, e os israelenses querem garantir que destruam a estrutura civil e a economia iranianas. Mas os iranianos não têm pressa. Para dar um exemplo, que não é engraçado, mas é verdadeiro, quando eu cobria a guerra Irã-Iraque, costumava visitar autoridades iranianas pedindo entrevistas. Eu era recebido no Ministério das Relações Exteriores, sentado no escritório do diretor-geral, esperando para ver o ministro. Ele me oferecia uma tangerina, e então, por 1 hora, ficava ali descascando-a pedacinho por pedacinho, limpando cuidadosamente cada pedacinho de casca, a ponto de me deixar nervoso. Essa é a paciência iraniana. Os iranianos não têm pressa para terminar esta guerra. Eles querem encerrá-la em seus próprios termos, nos que consideram aceitáveis. Eles trarão Donald Trump de volta à mesa, a situação como era antes da guerra, e imporão condições duras que lhes sejam favoráveis, com todas as garantias. E para isso, querem ter certeza de que estão conduzindo esta guerra da mesma forma que teceriam um tapete.
algo que leva 1 ou 2 anos para ser concluído, porque não tem pressa em bombardear Israel, como fizeram no primeiro dia, mostrando sua capacidade de lançar 220 mísseis em um único dia. Mas então eles voltaram a esse ritmo, para garantir que dia e noite os israelenses passem o tempo em abrigos e que dia e noite os mísseis de interceptação israelenses sejam exauridos, sendo usados sem parar. Porque para derrubar uma bala com outra bala, é preciso disparar de 3 a 5 mísseis de interceptação do lado israelense. E é exatamente isso que os iranianos estão fazendo. Portanto, não vimos nenhum sinal de fraqueza ou esgotamento nos mísseis iranianos, apenas na mídia americana e israelense. Mas o que realmente está caindo sobre Tel Aviv, Haifa e outras partes de Israel não corresponde ao que os americanos e israelenses estão dizendo. Não, não tem. E talvez você possa falar sobre o papel do Hezbollah aqui, porque acho que muita gente ficou surpresa quando o Hezbollah entrou da forma como entrou e demonstrou uma ferocidade que, tanto em terra quanto em seus ataques com mísseis, realmente chocou Israel. Autoridades israelenses disseram que não estavam esperando por isso. E quero mostrar, para reforçar seu ponto, Elijah, sobre as defesas aéreas israelenses. A cúpula de ferro, a flecha, todas elas, que também estão trabalhando sem parar contra o Hezbollah. E aqui está apenas um exemplo disso. Podemos ver, vou apenas mostrar ao público, eles poderão ver quantos interceptores israelenses estão sendo lançados. Acredito que isso seja, entre aspas, no norte de Israel. São muitos interceptores sendo disparados em resposta aos próprios ataques do Hezbollah. Então, sabe, muita gente ali já tem se perguntado por quanto tempo tanto os Estados Unidos quanto Israel podem aguentar, considerando que todos esses são ativos norte-americanos no Golfo. Você tem Hegseth e Trump dizendo que tem suprimentos ilimitados e que a rendição incondicional é o único objetivo que buscam em relação ao Irã. Quer que eu comece falando do Hezbollah primeiro? Claro, sim, com certeza. Ok. Sure. Yeah, definitely. Vamos considerar o que o ministro da Defesa de Israel, Katz, disse. Ele afirmou: "Estávamos preparados para começar a guerra contra o Hezbollah em dezembro de 2025, mas esperamos até que os americanos se juntassem a nós na guerra contra o Irã, o que indica que os israelenses estavam prontos para a guerra." Mas vamos ver se o que ele disse condiz com os acontecimentos no terreno e se ele está dizendo isso apenas para se exibir ou de fato. Antes de o Hezbollah entrar no conflito, os israelenses disseram que haviam convocado de 100 mil a 110 mil reservistas para a fronteira com o Líbano, a fim de se prepararem para um ataque terrestre ao território libanês antes do início da guerra. Agora, reunir de 100 mil a 110 mil soldados, os especialistas militares entendem isso muito bem, exige realmente mobilizar todos e convocá-los imediatamente. Os israelenses são muito eficientes em menos de uma semana. Mas e quanto a todo o equipamento? E as unidades às quais eles precisam se juntar? E a munição? E o apoio logístico, combustível, comida, munição e tudo o que precisa acompanhar as tropas enquanto avançam? E a cobertura aérea e a alocação de munições suficientes para isso, enquanto também estão envolvidos na guerra com o Irã? E as atualizações das informações de inteligência? E a artilharia que precisa limpar o terreno para o avanço da infantaria? Posso continuar dizendo que isso leva meses de preparação. Então não é como se um dia o Hezbollah lançasse 6 mísseis através da fronteira e 24 horas depois, os israelenses empurrassem suas forças para dentro. Isso significa que os israelenses estavam preparados, confirmando o que o ministro da Defesa de Israel nos disse. Agora, por que o Hezbollah se envolveria nessa guerra? Para o Hezbollah, este é o momento perfeito e uma guerra existencial. Deixe-me explicar os dois aspectos.
No âmbito interno, o governo libanês emitiu uma diretriz, concordando em prender qualquer membro do Hezbollah e em considerar o braço militar do Hezbollah como fora da lei, o que significa que qualquer membro do Hezbollah poderia ser preso em qualquer lugar, até mesmo em sua própria casa. Fomos informados pelo Hezbollah que eles têm cerca de 100 mil homens. Agora, a comunidade xiita no Líbano sentiu que seria a próxima da lista. Eles acreditavam que, na verdade, em outubro ou novembro de 2024, quando a guerra parou com um acordo de que Israel e o Hezbollah respeitariam a Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Hezbollah suspendeu suas operações. Mas Israel não respeitou a resolução da ONU e voltou a bombardear o Líbano, violando a soberania libanesa 15 mil vezes e matando 500 libaneses, cerca de um por dia nos últimos 500 dias. E para que o Hezbollah seja considerado fora da lei pelo governo libanês, com os israelenses se preparando para um ataque e a atmosfera no Líbano sendo amplamente pró-Israel e anti-Hezbollah, isso seria o fim do Hezbollah. Portanto, para proteger sua sociedade, o grupo precisa forçar Israel a impor um cessar-fogo sob a Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que o negociador americano Barak Thomas afirmou ser nula e sem validade. Os israelenses agora não reconhecem mais fronteiras entre o Líbano e Israel e podem entrar livremente quando quiserem. And they can move in freely as they want. That is the US envoy who said that, Thomas Barak. Esse é o enviado dos Estados Unidos que disse isso, Thomas Barak, anunciando que o Líbano é um estado falido e que os israelenses têm carta branca. Por causa disso, o Hezbollah e os xiitas no Líbano não conseguem reconstruir suas casas no sul, já que Israel impede. Eles não podem investir dinheiro para oferecer abrigo aos xiitas libaneses cujas casas foram destruídas, porque o governo libanês bloqueou o apoio do Irã à reconstrução do Líbano e suspendeu todos os voos entre o Líbano e o Irã por um ano. Então eles estão presos entre o exército libanês, que se prepara para atacar o Hezbollah, mas não as forças de ocupação israelenses, e os israelenses, que também estão prontos para atacar o Hezbollah. Eles estão bem no meio. Se conseguirem se mostrar capazes de manter suas posições e proteger os xiitas, mesmo em meio a toda essa destruição, porque os israelenses, de certa forma, não quero soar cínico, mas acabam prestando um serviço ao Hezbollah ao pedir que todos os xiitas evacuem ao sul do rio Litani e de todos os subúrbios. Então o Hezbollah não terá mais nada a temer. Eles poderão atacar livremente os israelenses sem se preocupar com seu povo ou com a sociedade que os protege. E o Hezbollah impôs uma condição. O Hezbollah disse que, se Israel voltar ao acordo estipulado em outubro-novembro de 2024, respeitar a soberania libanesa e permitir a reconstrução do Líbano, então ele para. Não estou envolvido na guerra contra o Irã. Para o Hezbollah, ver a força aérea israelense dividida entre o Líbano e o Irã é um luxo, porque assim os israelenses não podem bombardear o Líbano impiedosamente, especialmente as áreas xiitas. O Hezbollah aproveitou essa oportunidade para confrontar Israel e garantir que eles não recuassem, como o Irã. É uma guerra de sobrevivência e existência, a menos que Israel aceite a Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Sim, bem, acho que isso é algo incrivelmente importante de se observar, Elijah. E sabe, eu queria te perguntar agora, considerando onde estamos na guerra, ou pelo menos nesta fase da guerra, essa enorme escalada, você acha, não sei se viu relatos sobre isso, porque agora há conversas sobre uma possível escalada por parte dos Estados Unidos com tropas terrestres? Agora, Trump está dizendo em particular que isso não seria um grande aumento, não seria uma invasão, por assim dizer, mas sim uma operação estratégica, digamos assim. Há amigos deste programa que disseram que as ordens de mobilização já foram dadas. E eu fico me perguntando, considerando o formato desta guerra e os custos e consequências até agora,
O que você acha desse possível desdobramento e o que pode acontecer a partir disso? Well, Donald Trump is saying that he wants Bem, Donald Trump está dizendo que está considerando uma invasão terrestre. Não me surpreende que ele tenha dito isso, porque ele não tem a menor noção da geografia do Irã ou do que os curdos podem ou não fazer. Antes de tudo, o Irã tem 1.640 mil quilômetros quadrados. A província do Kurdistão, incluindo parte do Azerbaijão iraniano, tem cerca de 70 mil quilômetros quadrados. E a área curda no Irã é de aproximadamente 28 mil quilômetros quadrados. Portanto, empurrar os curdos iraquianos para cruzar a fronteira iraniana e se juntar a outros separatistas curdos em uma guerra para derrubar a Revolução Islâmica, que se estende por 1.640 mil quilômetros quadrados. Isso é um raciocínio muito fraco. That is a very poor thinking. Secondly, the Iranians said they would destroy. Em segundo lugar, os iranianos disseram que destruiriam Erbil e Sulaimaniye, as duas províncias curdas no Iraque. Primeiro, isso eliminaria os recursos petrolíferos curdos. Segundo, isso despertaria o apetite de Bagdá para avançar sobre o Kurdistão, impor seu poder, e isso significaria o fim da Federação Curda semi-independente existente ali. Terceiro, esse plano envolveria forças terrestres dos americanos, do Mossad, da CIA e do lado curdo, mas também tropas terrestres iranianas, que até agora ficaram fora da guerra porque tem sido uma guerra de mísseis. É uma guerra entre mísseis e drones iranianos e mísseis americanos e israelenses. Pode-se argumentar que eles bombardearam quartéis iranianos, mas quem disse que as forças terrestres iranianas, que somam vários milhões, incluindo a Basij, não apenas o exército regular, serão completamente aniquiladas pelo ar quando os curdos avançarem para o território iraniano? Esse plano é realmente obra de alguém cujo QI não é maior que a temperatura ambiente. Ele e todos os seus assistentes ao redor, incluindo o ministro da guerra. Por isso absolutamente não é um plano viável e realmente destruiria os curdos. É bem, sabe, Elijah, você mencionou que isso é uma guerra de mísseis, e eu queria saber se você poderia ajudar o público a entender exatamente o que sabemos sobre as capacidades do Irã neste momento, ou sobre o que ainda resta dessas capacidades. Porque não sei se você viu, mas Israel, especialmente o Canal 12 em Israel, continua dizendo que os lançadores de mísseis do Irã foram destruídos, erradicados, que eles não têm mais capacidade alguma. Mas ainda assim, diariamente, vemos o Golfo sendo atingido, vemos países da região sendo atingidos, claro, Israel sendo atingido, e agora o Irã está dizendo que vai aumentar a pressão e o número de ataques em linha com a escalada dos Estados Unidos e de Israel. Então talvez você possa nos ajudar a entender exatamente o que sabemos, porque sei que o Irã não está compartilhando muitas informações publicamente. Mas o que de fato sabemos sobre as capacidades do Irã e o que ainda resta delas? A resposta rápida para isso é que talvez haja alguém lá no céu enviando esses mísseis em direção a Israel, porque alguém está disparando eles. E se os israelenses estão nos dizendo que a capacidade do Irã foi destruída, e Donald Trump está dizendo que o programa de mísseis do Irã foi destruído, então eu realmente não sei quem está lançando todos esses mísseis. A menos que talvez os americanos estejam disparando contra Israel e dizendo que é o Irã para poderem continuar bombardeando o Irã. Então é preciso olhar para os fatos, não para as palavras dos americanos e dos israelenses. Os israelenses estão dizendo ao seu povo, porque há duas linguagens diferentes, uma para uso interno e outra para uso internacional, que, internamente, enquanto as pessoas estão sentadas em abrigos, seus líderes estão dizendo, nós destruímos isso. Mas então a pergunta é, quem está atirando em nós? Alguém está fazendo isso. E então, para a comunidade internacional, para aqueles que não estão realmente acompanhando as notícias, e com razão,
pois não estão tão interessados. É fácil repetir essa narrativa e fingir que os mísseis do Irã foram destruídos, que o programa acabou e que eles não têm mais capacidade alguma. Agora, existem diferentes tipos de plataformas de lançamento, algumas em silos subterrâneos e outras em caminhões. As que estão em caminhões são muito fáceis de identificar, mas não em toda a geografia de que estamos falando. 1.640 mil quilômetros quadrados. Portanto, eles realmente precisam localizar um lançador de mísseis antes de poder destruí-lo. Só podem fazer isso se tiverem cobertura suficiente de toda a área de superfície do Irã. Os mais vulneráveis são os mísseis de combustível líquido, que precisam de entre 40 e 70 minutos para serem preparados e lançados. Mas o Irã agora está lançando mísseis de combustível sólido contra Israel, que precisam de apenas cerca de 5 minutos para ficarem prontos. Eles podem ser lançados de silos subterrâneos. Então, quando um míssil está saindo debaixo da terra, ele não estará protegido e não será atingido. É por isso que os americanos e os israelenses colocaram todos os seus sistemas de interceptação de mísseis em Israel e em Amã, na Jordânia. Eles também os instalaram em Chipre e na Grécia e em outros países do Golfo. Tentaram colocá-los no Iraque, no deserto de Al-Anbar, mas foram pegos lá pelas forças de segurança iraquianas, os franceses e os americanos, instalando mísseis de interceptação no deserto de Al-Anbar, muito perto da fronteira com a Arábia Saudita, para interceptar mísseis iranianos que passassem por aquele corredor, que é a distância mais curta entre o Irã e Israel. Então, todo mundo está se juntando aos israelenses e aos americanos para interceptar mísseis. E se os mísseis iranianos foram destruídos, por que os franceses estão enviando uma fragata como medida defensiva para interceptá-los? Enquanto os britânicos estão fazendo o mesmo, os italianos estão fazendo o mesmo e os australianos também estão envolvidos. Então, todos esses países estão envolvidos na interceptação de mísseis que supostamente foram completamente destruídos. Isso não faz sentido para mim, e acho que não faz sentido para ninguém. Mas o que estamos vendo em Tel Aviv, mísseis destruindo um prédio justamente nesta manhã e destroços caindo sobre israelenses, mostra algo importante que as pessoas precisam entender. Os sistemas de interceptação de mísseis balísticos podem interceptá-los fora da atmosfera. Se eles estão interceptando os mísseis acima de Israel e os destroços estão caindo sobre o território israelense, isso significa que os mísseis são rápidos o suficiente para alcançar a alta atmosfera acima de Israel antes de serem interceptados pelo terceiro míssil, por exemplo, ou por outra camada do sistema de defesa antimísseis que Israel possui. Portanto, entendemos que esses mísseis balísticos são hipersônicos. Eles podem atingir Mach 15 durante todo o trajeto, e alguns chegam a Mach 19 sem desacelerar na fase de descida, o que os torna impossíveis de serem interceptados pelos israelenses. Às vezes, os israelenses ouvem as sirenes e o impacto do míssil ao mesmo tempo, o que significa que o alarme do sistema de interceptação não detectou os mísseis a tempo de alertar as pessoas para se abrigarem. Assim, observamos sinais e indícios para tirar conclusões. Mas não nos vamos no que os iranianos, os israelenses ou os americanos dizem. Sim, sim, com certeza. Acho que é muito importante destacar o que você acabou de dizer, e eu posso até mostrar alguns dos resultados disso. Estamos vendo aqui, em vídeos como estes, os resultados desses mísseis que podem... Bem, queria saber se você poderia descrevê-los, porque todo mundo está compartilhando isso. Não tenho certeza. Aqui estão eles? Não, não esse. Deixa eu parar a tela. Este míssil aqui, todo mundo está compartilhando. Eles são impossíveis de interceptar. Mísseis de fragmentação. São os Keiba. Não sei como se pronuncia. Mas esses são mísseis que são basicamente munições de fragmentação. E eles se separam.
E essencialmente um único evento de míssil, na verdade equivale a... Não sei, vocês podem fazer as contas aí, pessoal. Daqui não dá para contar, talvez uma dúzia, talvez mais. E aquela fragmentação atinge tudo ao redor. E claro, Israel e os Estados Unidos, há pessoas que comentaram que esses mísseis, Elijah, violam o direito internacional. Mas ao mesmo tempo, isso é guerra. Israel basicamente transformou a si mesmo em um grande alvo militar, considerando sua história, a forma como trava suas guerras e também seu status colonial e a maneira como posiciona suas instalações, infraestrutura e equipares. Bem, eu argumentaria de forma diferente. Não porque isso seja uma guerra, mas porque Israel primeiro lançou 1 milhão de bombas de fragmentação sobre o Líbano. O número de bombas vem da quantidade de submunições em cada míssil que se espalham. Elas têm muito pouco poder explosivo, mas o suficiente para arrancar a perna de uma pessoa ou de uma criança. Quando as crianças brincam nos campos, é ali que são mais atingidas. E a grande maioria das vítimas das munições de fragmentação são civis. Agora, há vários pontos que você mencionou. Primeiro, Irã e Israel não assinaram o tratado que proíbe o uso de armas de fragmentação. Portanto, tecnicamente, ambos têm o direito de usá-las um contra o outro, porque nunca concordaram em não fazê-lo e, portanto, não violaram nenhum acordo. Para eles, isso não é ilegal. Para o resto do mundo que assinou o acordo, é ilegal e contra a lei. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que o tipo de míssil é o K-Bar Shekan, e ele possui uma família de versões, 1, 2, 3 e 4. Ele varia de 550 quilos de explosivo na ogiva, não estou falando do peso total do míssil, apenas do explosivo, até 1.800 quilos de explosivo. E o K-Bar Shekan 4, ou portão de K-Bar, faz referência à batalha islâmica em que o Imam Ali abriu o portão de K-Bar contra os judeus que ele enfrentou no início das conquistas islâmicas. A ogiva desse míssil pode carregar entre 25 e 80 bombas de fragmentação. Quando se abre acima de Israel, o que é interessante as pessoas saberem é que o míssil, na verdade, alcança o espaço acima de Israel antes de liberá-las. É nesse momento que a ogiva se abre e lança dezenas de bombas de fragmentação. Cada uma delas contém cerca de meio quilo a 1 quilo de explosivo, dependendo do tipo e da família do míssil K-Bar Shekan a que pertence. É impossível interceptá-las, a menos que o próprio míssil seja interceptado no espaço antes de chegar a Israel. Portanto, são letais para os israelenses e causam danos extensos em uma área ampla, pois espalham por uma grande superfície. E isso é algo direcionado a propriedades civis, semelhante ao que os israelenses estão fazendo, embora não exatamente igual, porque os israelenses estão usando 900 quilos de explosivos contra cada alvo. Todos os dias eles realizam entre 80 e 200 ataques ao Irã. Então, dá para imaginar a quantidade de bombas caindo sobre o Irã, além dos jatos americanos B-52 e B-2 lançando dezenas de bombas sobre o país, especialmente sobre Teherã. A diferença entre os iranianos, os americanos e os israelenses não era na quantidade de bombas. Em quanto tempo os iranianos conseguem suportar esses choques e por quanto tempo conseguem suportá-los. Quem consegue resistir por mais tempo que o outro? Essa é a chave da guerra. Se os iranianos conseguirem suportar os danos que estão sofrendo por mais tempo do que o período estabelecido pelos israelenses, como aconteceu em junho de 2025, então o Irã não precisa vencer. O Irã só precisa não perder. Na academia, definimos derrota como levantar a bandeira branca, render-se ou ser completamente destruído. Se um dos lados continua lutando sem se render, então esse lado não perdeu. Pode estar gravemente danificado, mas não perdeu. Pode reconstruir suas capacidades e se reerguer. É disso que o Irã precisa. Se o Irã não levantar a bandeira branca, ele não perdeu a batalha.
Mm. Yeah, that's a great point. I mean, Sim, esse é um ótimo ponto. Quero dizer, este é um tipo de guerra muito diferente de, digamos, o Vietnã. Embora houvesse tropas terrestres lá, houve, é claro, perdas significativas para os americanos, mas muito mais perdas vietnamitas, muito mais danos à infraestrutura do Vietnã. O Vietnã realmente não conseguiu atingir os Estados Unidos em si, mas atingiu suas forças militares. No fim das contas, foram os Estados Unidos que tiveram de se retirar primeiro e encerrar a guerra, porque os custos eram simplesmente altos demais, mesmo que o Vietnã tenha acabado sofrendo o golpe mais pesado. Então, o Irã se encontra, eu concordo com você, acho que está em uma posição semelhante, apenas em um tipo diferente de guerra, em que se conseguir se defender e permanecer de pé depois, talvez isso seja uma espécie de vitória para o Irã. Agora, Elijah, eu queria te perguntar sobre algumas das escaladas. Claro, mencionei os ataques à infraestrutura de petróleo do Irã, mas os Estados Unidos e Israel ainda estão atacando as usinas de dessalinização no país, o que fez com que, acredito, mais de 30 áreas, vilas e localidades ficassem sem abastecimento de água. Isso é um precedente perigoso. This is a dangerous precedent. Here's a post that I found interesting. Aqui está uma postagem que achei interessante. Ela mostra um mapa de todas as usinas de dessalinização no Golfo Pérsico, e é possível ver como muitos dos países da região que abrigam ativos militares dos Estados Unidos dependem desse tipo de instalação. Todas elas estão essencialmente ao alcance de mísseis e drones iranianos, o que levanta a questão: para onde essa guerra está indo? Parece que esse tipo de escalada só aumenta o risco de uma catástrofe ainda maior na região. E será que essa escalada pode sair pela culatra e pressionar os estados do Golfo a abandonarem sua posição tão dependente e submissa aos Estados Unidos? Porque os danos podem ficar muito piores para eles a partir daqui. Well, as you rightly put out, Bem, como você apontou corretamente, o nível mínimo de dependência da dessalinização nos países do Golfo é de 95%. Em alguns países, como o Kuwait, é de 100%. Então, o que Israel fez foi convidar o Irã a retaliar e atacar os países do Golfo, para que todos sofram e todos paguem o preço, enquanto Israel permanece como o país mais forte do Oriente Médio. Esse é o objetivo de Benjamin Netanyahu, e ele mesmo disse isso. Ele disse que, uma vez que destruísse o Irã com a ajuda dos americanos, todos os países árabes voltariam rastejando para ele, porque todos iriam querer seu apoio e manter relações com ele. Ele não escondeu seu objetivo. Esse era o seu plano. E foi isso que ele disse. Portanto, é possível que o Irã retalie contra os sistemas de dessalinização nos países do Golfo, porque o Irã também quer que os árabes se voltem contra os americanos e façam tudo o que puderem para impedir a guerra. Infelizmente, os árabes podem fazer muito pouco em relação aos americanos. Mesmo tendo sido eles que ofereceram a Donald Trump, quando ele visitou o Oriente Médio, 3,5 trilhões de dólares, não bilhões, trilhões de dólares, como investimento nos Estados Unidos para impulsionar a economia. Mas para ele, Israel vem em primeiro lugar. Agora, atacar esses alvos é proibido pelas Nações Unidas e por muitas outras organizações. Isso vai contra o artigo 54.2. Não é permitido atingir alvos civis que possam causar fome ou privar a população civil. Está previsto no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, artigo 8, número 8. O princípio da distinção entre alvos civis e militares também está no artigo 48 do Protocolo Adicional 1. A proporcionalidade, novamente, está no artigo 51. Todos os países do mundo evitam atacar civis nesse nível. No entanto, não me surpreende, porque o que Israel fez em Gaza, considerando os gazenses como não humanos, arrasando Gaza, punindo a população, e o fato de o Tribunal Penal Internacional ter considerado Benjamin Netanyahu um fugitivo e criminoso de guerra, junto com seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, não é surpresa, dadas as violações de guerra e os crimes contra a humanidade que eles cometeram.
Eles estão usando a mesma abordagem com o Irã, atacando a infraestrutura civil, lugares onde as pessoas obtêm água potável. Estão atacando hospitais, escolas, ambulâncias e sedes de polícia, porque a polícia não é considerada força militar, já que não está envolvida em combate. Então, tudo que está relacionado às necessidades básicas dos iranianos, incluindo as indústrias de farinha e milho, está sendo alvo e destruído. Isso não é uma guerra limpa nem justa. Esses são crimes de guerra. E como a guerra já é ilícita e ilegal, alguns países que travam uma guerra legal ainda mantêm algum respeito pelas regras da guerra. É por isso que a Convenção de Genebra diz que se um soldado for capturado durante o tempo de guerra, esse soldado tem direitos. Mas aqui, vemos que não há direitos para ninguém, e tudo é permitido. Sim, e eu gostaria de saber sua reação a isso. Acho que esses são pontos realmente importantes, especialmente considerando que o Irã, diante de como está sendo alvo, tem todo o direito de infligir dor para se defender. Isso está dentro de seus direitos. E aqui quero mostrar isso da Fox News, Elijah. Se você conseguir aguentar, porque acredito que é uma forte pressão. Esta guerra é tão impopular nos Estados Unidos, e provavelmente em todo o Ocidente, que até vemos a Fox News tentando apresentar os acontecimentos como uma grande vitória. Uma tentativa de enquadrar isso talvez como uma guerra que deveria terminar um pouco antes do que está sendo retratado. Aqui está a lista que um comentarista da Fox News apresentou. O que aconteceu? Vamos listar. Eliminamos o líder do regime iraniano, o Ayatollah Khamenei, e depois 40 dos principais líderes. Enfraquecemos o exército deles. Dá para ver que temos mostrado isso o dia todo, a manhã inteira, porque eles decidiram atacar seus vizinhos e, de certa forma, conseguimos unificá-los atrás de nós. Então, isso funcionou a nosso favor até certo ponto. Expusemos aliados falsos. Espanha, Inglaterra, certo? Por que deveríamos ajudá-los de novo? Essa é uma forma de revelar isso. Falamos um pouco sobre a questão do seguro para os navios que atravessam o Estreito de Hormuz. Então, há também esse aspecto, que é bem interessante. Para mim, isso já parece uma vitória. Então, Elijah, me ajuda aqui. Esse é o tipo de bem, como a garotada diz hoje em dia, o tipo de porcaria que está circulando na mídia ocidental tradicional, na mídia corporativa tradicional dos Estados Unidos. Talvez você possa separar o mito da realidade aqui. Mesmo aquele último ponto, a cena de vitória no que está acontecendo no Estreito de Hormuz. Não sei se a economia global, e especialmente os bolsos americanos e europeus, concordariam com isso. Primeiro, gostaria de dizer sobre os líderes que eles afirmam ter matado todos os líderes do Irã. Mas ainda há alguém comandando, alguém está dando as ordens, alguém está tomando as decisões sobre quem atacar e por quê. Agora é importante entender que tanto os atores estatais quanto os não estatais ideológicos têm uma liderança horizontal, não vertical. E o grande Ayatollah Sayyid Ali Khamenei não saiu de sua casa, que também é seu escritório, pois ele atua como uma fonte de emulação. Como referência para dezenas de milhões de pessoas no mundo islâmico, como o Papa para os cristãos, ele não pode sair de casa e parecer com medo dos americanos ou dos israelenses. E aos 86 anos, para ele e para sua ideologia, a maior honra que poderia alcançar seria morrer não em sua cama, mas pelas mãos de seu inimigo. E para ele, isso é martírio. Portanto, para os americanos ou israelenses matarem-no, na verdade, não é algo tão significativo para o Irã, porque o artigo 111 da Constituição estabelece que se o líder da revolução morrer ou for removido, deve-se nomear outro. Há um conselho, a Assembleia de Especialistas, composta por 88 membros, que se reúne para selecionar e aprovar o novo líder. Eles fizeram isso hoje e concluíram a escolha. Portanto, matar o líder não muda muita coisa. Em dezembro de 2025, o líder da revolução já havia nomeado todos os vice-líderes para os diversos cargos de liderança no Irã.
Na verdade, o chefe da Guarda Revolucionária hoje, o general de brigada Ahmad Vahidi, foi nomeado vice-chefe da Guarda em dezembro, e é ele quem está liderando a batalha agora. In December, and he's the one leading the battle today. So killing the leaders did not cripple Iran. It did. Então, matar os líderes não paralisou o Irã. Isso aconteceu em junho de 2025, quando o Irã retaliou após 18 horas. Foi uma grande surpresa e causou muita confusão, porque Donald Trump iniciou a guerra com Benjamin Netanyahu durante uma negociação. Ele fez exatamente o mesmo desta vez. Quando disseram que se encontrariam na segunda-feira em Viena, ele começou a guerra no sábado. Mas o Irã estava melhor preparado. Na primeira hora após o assassinato de vários líderes, o Irã respondeu com força contra Tel Aviv e todas as bases dos Estados Unidos no Oriente Médio, o que significa que os planos já estavam prontos para serem executados, e eles os executaram. Sob esse ponto de vista, isso significa que o Irã está preparado para a guerra, pronto para continuá-la e não disposto a recuar. Os tomadores de decisão no Irã hoje são os da IRGC, os militares. Se surgir algo novo no campo diplomático que se encaixe no plano já traçado pelo líder da revolução, de que a guerra não vai parar a menos que alcancem seus objetivos, suspender as sanções, ter o direito de enriquecer urânio, obter compensação pelos danos da guerra e recuperar dezenas de bilhões de dólares congelados em diferentes bancos, então a guerra não vai parar. Não vemos nenhuma indicação, pelo que foi mostrado na Fox News, que corresponda à realidade no terreno, de que os líderes foram mortos, de que os iranianos estão prontos para se render ou de que os americanos têm a vantagem e o controle total. Eles têm controle total do espaço aéreo, mas não conseguem impedir que os mísseis cheguem. O que estão dizendo sobre o Irã reunir todos os países do Golfo ao lado dos americanos? Acho que isso é desinformação ou má informação. E os apresentadores não sabem do que estão falando. Primeiro, os países do Golfo estão recebendo principalmente drones e são incapazes de se defender. Em segundo lugar, eles foram ameaçados pelo Ansarullah e pelos iranianos de que sua infraestrutura será destruída se entrarem na guerra. Eles são extremamente frágeis nesse conflito, não conseguem se defender. Em terceiro lugar, o Irã levou em consideração a possibilidade de atacar os países do Golfo caso participem da guerra. E os países do Golfo não hesitariam nem por um segundo em bombardear o Irã completamente se o Irã fosse derrotado. Outro ponto é que o Ansarullah, no Iêmen, disse que fechará o Bab al-Mandeb se os árabes entrarem na guerra e que bombardeará os árabes. E o último ponto é o Estreito de Hormuz. O Irã não fechou o Estreito de Hormuz, ele continua aberto. Mas qualquer navio que atravesse esse estreito precisa responder aos iranianos. Os iranianos convidaram as forças militares e navais americanas a cruzar o Estreito de Hormuz para que possam lidar com elas e se vingar da fragata que os americanos bombardearam com seu submarino durante um desfile militar conjunto com a Índia. O navio estava desarmado, retornando por águas internacionais, e foi afundado pelos americanos, matando 84 marinheiros, 60 desaparecidos e 23 resgatados com vida pelos singaleses. Então, entrando na questão do estreito, hoje, se um petroleiro custa 100 milhões e antes pagava 250 mil em seguro, esse mesmo navio agora paga 12 milhões. Todas essas repercussões recaem sobre nós, sobre a população, porque isso está elevando o preço do petróleo, do gás e de tudo que depende do transporte. O preço do gás aqui na Europa já aumentou 50%. Então estamos pagando o preço pela guerra que os americanos começaram, pela glória de uma pessoa em Israel, Benjamin Netanyahu, para impedi-lo de ir para a prisão. Sim, e esses preços estão subindo cada vez mais, Elijah. Ontem, o preço do petróleo ultrapassou $90, um aumento de 14% nos Estados Unidos. Mas acho que já subiu ainda mais. Está aumentando dia após dia,
devido à crise que os Estados Unidos e Israel impuseram à região ao iniciar esta guerra. Elijah, há algum ponto final que você queira destacar sobre a situação atual da guerra, enquanto encerramos? Já que há tantas coisas acontecendo, e talvez eu tenha deixado algo passar. Estamos lidando com uma pessoa, Benjamin Netanyahu, que está disposta a destruir o Irã. Não para libertar o povo iraniano. Ele está libertando-os de todos os seus recursos naturais, destruindo tudo. Também estamos lidando com outra pessoa bastante impopular, alguém que foi eleito apenas porque disse que não iria à guerra, e criticou Barack Obama por se envolver e se preparar para uma guerra com o Irã. Gosto do que o senador Van Hollen disse. Por 40 anos, Benjamin Netanyahu não conseguiu encontrar um presidente tolo o suficiente para arrastá-lo para uma guerra. E então Donald Trump apareceu. Netanyahu encontrou um nele. Benjamin Netanyahu found one with Donald Trump. That is a US senator. Now the Americans, Esse é um senador dos Estados Unidos. Agora, os americanos são contra essa guerra. Muitos deles têm muito pouco conhecimento sobre o que está acontecendo e realmente não se importam. Apenas um pequeno número de pessoas participa nas redes sociais. Elas vão a podcasts, querem aprender algo, querem expressar sua opinião. Boa ou ruim, é bom, porque pelo menos elas se educam e podem ter sua própria opinião e discordar. Mas o que está acontecendo hoje é uma guerra com a qual os Estados Unidos não têm nada a ver. E isso gerou um nível de ódio no mundo contra os Estados Unidos, porque são eles que escolhem seu líder. Agora, o líder não foi honesto quando disse que não iria para a guerra. Mas ainda há poder nos estudantes universitários americanos que saíram e protestaram fora de seus campi por causa do genocídio em Gaza. Eles podem fazer o mesmo com uma pessoa que é acusada, segundo os registros, de ser pedófila e que está realmente arrastando os Estados Unidos, todo o Oriente Médio e a economia mundial para o caos. Isso é algo pelo qual o povo americano precisa se responsabilizar e sentir remorso o que está acontecendo no Irã. Porque foram eles que elegeram um presidente sem conhecimento de política e sem compreensão de estratégia geopolítica. Bem, sem mais delongas, pessoal, quero garantir que vocês saibam que o site do Elijah Magnier está na descrição do vídeo. Vocês podem conferir todo o trabalho dele, suas atualizações, seus artigos, tudo o que ele está fazendo sobre esta guerra e, claro, sobre geopolítica e o restante da Ásia Ocidental. Não se esqueçam de clicar no botão de curtir antes de sair. Na descrição do vídeo, vocês também encontrarão todos os lugares onde podem apoiar este trabalho. Quero aproveitar para agradecer a todos os superchats, a todos que se tornaram membros e, claro, a todos os moderadores que fizeram um ótimo trabalho no chat hoje. Sem mais delongas, pessoal, estarei de volta amanhã com Scott Ritter ao meio-dia, horário do leste. O que é isso, 9 de março? Voltaremos com as atualizações diárias. Certo, pessoal, se cuidem. Tenham um bom restante de domingo. Tchau, tchau. Take care. Have a good rest of your Sunday. Bye-bye.